Gouveia, constitucionalista, muito bom dia, seja bem-vindo. Compreende esta indignação perante os cartazes do Chega? Este tipo de mensagens atentam contra os valores da Constituição? Acho que não. Acho que os cartazes, de facto, têm uma mensagem da qual muitos não gostam. É um estilo muito próprio que realmente o Partido Chega tem trazido ao debate público. Aliás, não é só o Partido Chega, como também lembram outros cartazes, como da Iniciativa Liberal ou do próprio PAN. Portanto, um estilo mais criativo e mais agressivo. Mas uma coisa é nós não gostarmos, outra coisa é dizermos que os cartazes constituem um crime ou põem em causa a honra das pessoas que estão neles visados. E, portanto, repare que eu recordo que há uns meses um cartaz também muito polémico do Chega, em que o atual Primeiro-Ministro foi incluído em várias personalidades que foram acusadas de corrupção. E o Ministério Público, isso foi levado a tribunal, aliás, o próprio PSD levou-isso a tribunal, e o tribunal disse que isso não era nenhum crime, nem sequer violava qualquer tipo de honra, e, portanto, estava dentro da liberdade de expressão. E, portanto, neste caso, eu acho que isto não é nenhum crime, é uma forma realmente mais truculenta de exercício da liberdade de expressão, neste caso, da liberdade política, e penso que não há, desse ponto de vista, nenhum aspecto a assinalar do ponto de vista da violação da Constituição. Mas Jorge Bacelar Gouveia, não incitam aqui o ódio, não é aqui uma violação à lei da não discriminação? Não, bem, mas o que é a lei da não discriminação? É preciso saber o que é que isso é. O que nós temos no Código Penal é o crime de discurso de ódio. Mas o discurso de ódio é um discurso que é concreto e é dirigido a certas pessoas em certas circunstâncias. Esta frase que aqui está nem é sequer dirigida a ninguém em particular. Portanto, refere-se à ideia de que, segundo eu interpreto, que isto pode ter várias interpretações, literalmente Portugal não é o Bangladesh, isso é verdade, mas claro que não é essa a interpretação denotativa, é a interpretação conotativa. Aliás, associada a uma música em que aparece também o líder do Chega, julgo eu. Mas, portanto, este tipo de frases são frases, enfim, que são truculentas, mas que não são suficientes para se inscreverem em qualquer crime de ódio e, portanto, penso que estão fora do âmbito da intervenção do direito penal, na minha opinião, embora, obviamente, cada um tenha a sua opinião sobre este assunto, mas não parece que isso se possa ser visto desta forma, porque estamos no âmbito da liberdade política. Repare, isto não é o Estado português que está a agir, não é o Estado que está a proclamar-se ao Estado de dizer alguma coisa sobre o Bangladesh. É um partido político. E já agora acrescento só duas coisas sobre o Bangladesh que as pessoas talvez possam não saber. É que o Bangladesh não respeita a liberdade religiosa. O Bangladesh tem uma religião oficial que é o Islão. É uma religião oficial do Bangladesh que não respeita a liberdade religiosa. E, por outro lado, o Bangladesh não é um país muito democrático. Sabe que está na parte de baixo da lista do ranking internacional dos países democráticos. Portanto, também acho que os partidos políticos têm o direito de criticar outros países. Essa é a intenção. Repara, a liberdade de expressão, por exemplo, contra Putin. Quantos cartazes já se fizeram em Portugal contra Putin, por exemplo? Houve algum problema nessa altura? A comunicação social ficou revoltada com isso? Não me parece que isso tivesse acontecido. Portanto, faz parte da liberdade da ação e de expressão dos partidos políticos, a meu ver. Muito bem. Está clara a sua opinião sobre este assunto, mas hoje também é aqui notícia o acordo entre o PSD e o Chega. O que lhe pergunto, o que é que muda com a nova lei da nacionalidade? Sim, é uma lei importante, é um momento realmente decisivo este, porque de facto tem havido várias propostas, vários entendimentos e desentendimentos, e neste caso é uma lei orgânica que tem a particularidade de ser aprovada no plenário da Assembleia da República. Portanto, artigo a artigo, a linha a linha. Portanto, hoje vai ser uma tarde, julgo tarde ou amanhã longa, de votações. Digamos que aqui, neste aspecto, houve aqui uma combinação importante, que foi desanexar desta lei a questão da perda da nacionalidade, no sentido de ser considerada um documento à parte, por um lado. E também, por outro lado, também a questão de haver um crime que altera o Código Penal. Mas agora, quais são as questões mais importantes? Portanto, passar de 7 para 10 anos, aquilo que era só de 5 anos, portanto, havendo a distinção ainda entre cidadãos de países lusófonos e europeus e não lusófonos ou não europeus, 10 anos. Sobre esse assunto há uma questão melindrosa que o Partido Socialista suscitou, que era a seguinte: isso só se aplicar a partir de agora a quem chegasse cá e começasse agora a contar os 5 anos, ou aplicar àqueles que já estivessem cá, por exemplo, com 3 anos ou com 4 anos, estavam à beira de conseguir, se fosse só 5, a nacionalidade, agora tem que esperar mais 3 até chegar 7, ou esperar mais 6 anos até chegar 10 anos. Eu julgo que isso não é inconstitucional, porque é apenas retrospectivo, não é retroativo, porque, na verdade, quem neste momento não tem 5 anos ainda não tem direito à nacionalidade, e o Estado pode alterar a lei aumentando o prazo correspondente. Mas admito que a questão seja discutível à luz do princípio da proteção da confiança. Admito que sim.
Por outro lado, já agora outras questões são agravar as condições para a atribuição da nacionalidade do ponto de vista da residência. Obrigar a que a pessoa mostre que tem meios de subsistência, pedir às pessoas que provem saber a história de Portugal, saber a sua organização política, se comprometam, digamos, com os valores político-constitucionais de Portugal. Isso é um conjunto de assuntos que está acrescentado, várias alíneas que são acrescentadas ao novo, ao artigo 6º, que neste caso vai ser realmente reforçado desse ponto de vista. Já agora, importa não cometer crimes, mas que crimes agora que passam de 3 para 2 anos. Isto é, e sobre isso, muito concretamente, Jorge Bacelar Gouveia, ajude-me aqui a perceber, nos casos em que não há acordos de nacionalidade entre Portugal e certos países, como creio que é o caso do Bangladesh, se os cidadãos em causa já têm nacionalidade portuguesa e cometerem crimes graves em Portugal, não a podem perder, pois não. Ou seja, neste caso, a lei atua como se fosse um português de origem. Não, aqui é preciso distinguir as duas situações. Eu estava a falar agora há pouco da naturalização, ou seja, quando a pessoa. Sim, eu já vou um bocadinho mais à frente, dado o tempo que temos. Certo. Agora, em relação à questão da perda, a perda da nacionalidade, de facto, ela existe para certo tipo de crimes. Aí a questão que está em cima da mesa é saber se essa aplicação da perda da nacionalidade é uma pena acessória, portanto, a pessoa é condenada por um conjunto de crimes que praticou, que normalmente são crimes mais graves. Mas depois é preciso saber se a perda da nacionalidade é automática ou é julgada autonomamente pelo juiz que também julgou o caso principal. Eu acho que aí é inconstitucional se a pena for automática, porque a própria Constituição diz que as penas acessórias são sempre ponderadas autonomamente em relação à condenação principal, à pena principal, que é a pena privativa da liberdade. Depois há outra questão aqui que é esta, que é saber se as pessoas que perderam a nacionalidade, se podem ou não, uma vez perdida a nacionalidade, se pode ou não voltar a recuperar essa nacionalidade ao fim de um certo número de anos. E pode? Aqui também há outro problema, eu acho que tem de poder porque as penas acessórias não são definitivas. E, portanto, mais tarde poderão vir a recuperar, não num certo período de tempo, porque as penas acessórias do ponto de vista constitucional não podem ser, digamos, não podem ser definitivas para o resto da vida, porque são penas que têm um caráter temporário por obrigação da própria Constituição. Muito bem, Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigada pelos seus esclarecimentos a propósito aqui da polémica em torno dos cartazes do Chega, mas também sobre a lei da nacionalidade que é hoje aprovada depois de um acordo entre o